Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Bueno, sou graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje a gente vai conversar sobre as principais zoonoses envolvendo cães e gatos e a profilaxia dessas zoonoses. Eu sei que zoonoses e profilaxia são termos que a gente não está habituado a escutar, né? No nosso dia a dia não é comum aos nossos ouvidos, mas a gente vai conversar um pouquinho e vai tentar deixar isso da maneira mais clara possível. Então, para a gente começar, o que é isso, né? O que é uma zoonose? Zoonoses são doenças que são transmitidas de animais para humanos e de humanos para animais, que passam de um para o outro, que são comuns a eles. Pode ser causada por um vírus, pode ser causada por uma bactéria, por um parasita, como um protozoário, tá bom? E profilaxia. Profilaxia nada mais é do que medidas de coisas que nós podemos fazer para evitar com que isso aconteça. Mas como que acontece, né? Como que a gente acaba pegando a zoonose? Pode ser por um contato direto ou por um contato indireto. Contato direto com quem? Contato direto com o animal. Pode ser com as fezes do animal, com as urinas do animal, pode ser por meio de secreções dos animais, através de uma lambida, de uma mordida, tá bom? Ou pelo contato indireto, contato indireto com água contaminada, com frutas, verduras e legumes que estejam contaminados, por uma carne crua ou mal cozida que esteja contaminada, ou pelo meio ambiente, como terra e solo contaminados. Antes da gente começar a conversar sobre as principais zoonoses, eu queria deixar claro que o intuito dessa aula não é assustar ninguém, não é ter uma visão negativa dos animais, porque os animais não têm culpa das zoonoses, eles não são culpados, tá bom? Isso daqui é pra gente explicar o que são, como acontece e como a gente pode se cuidar, tá bom? Como a gente pode cuidar dos nossos animais e como a gente pode cuidar da gente para que isso não aconteça, tá bom? Então, a primeira zoonose que a gente vai conversar é a raiva. A raiva é causada por um vírus, que é chamado de lissavírus, e ela está presente na saliva dos animais contaminados. Os animais, como a gente, podem acabar ficando, pegando raiva, né? Pegando, a gente usa esse termo popular, mas através de mordidas, arranhões, lambidas, tá bom? O animal, quando ele tem raiva, ele vai apresentar uma mudança de comportamento. Ele pode ficar inquieto, ele pode ficar irritado, ele pode ter mudanças no latido, mudanças na vocalização, ele pode apresentar dificuldade para engolir. A gente fala que ele pode ter uma coceira no local por onde o vírus entrou. Então, o lugar, vamos supor, o lugar que ele foi mordido, ele pode coçar essa região, tá bom? E nos humanos, o que acontece nos humanos? Os humanos podem ter problemas neurológicos, eles têm muita dor de cabeça, pode convulsionar, os barulhos incomodam, falam que o barulho é um barulho que incomoda muito, que atrapalha, a coordenação motora pode ficar prejudicada. Falam que os humanos com raiva têm medo de água, mas medo de água não é da água em si, é porque os músculos da garganta acabam ficando todos paralisados, então a pessoa não consegue engolir. Então, por isso, o medo da água. Infelizmente, a raiva é uma doença que acaba evoluindo para a morte. As pessoas acabam morrendo do vírus. Infelizmente, para os animais não tem tratamento. É necessário fazer a eutanásia desses animais quando eles são diagnosticados com raiva. Nos humanos, o tratamento é extremamente difícil e de pouco sucesso. Tem pouquíssimos casos em que os humanos conseguiram a cura, e essas pessoas que foram curadas ficaram com sequelas. Se eu não me engano, são 2 pessoas no mundo que têm relatos que se curaram da raiva. Infelizmente, as demais foram a óbito. Então, é extremamente necessário que a gente vacine os animais, porque quando a gente vacina o nosso cão e nosso gato contra a raiva, a gente acaba protegendo eles, mas também protege a gente, tá bom? Também, quando a gente for mordido por um animal, a gente tem que lavar com água e sabão, lavar bem com água e sabão e procurar recomendações médicas, procurar uma unidade básica de saúde. Por quê? Porque existe todo um protocolo para quando isso acontece, para se o animal é vacinado, se o animal não é vacinado, se o animal for errante, que é um animal que não tem dono, se um animal tem dono, então tem todo um protocolo. Mas é extremamente importante que a gente saiba o que fazer nessas horas. Então, se é mordido, lavar bem, né, com água e sabão e procurar recomendações. O mesmo acontece para o seu animal. Se o seu animal, se o seu cão e o seu gato foi mordido por outro animal, lava bem o local que ele foi mordido e procura recomendações do médico veterinário, tá bom? A próxima zoonose que a gente vai conversar é a leptospirose. A leptospirose é causada por uma bactéria, que é do gênero Leptospira,
e ela é conhecida popularmente como a doença do rato. Realmente, o rato ele é o principal reservatório dessa doença. Só que o cão também é uma importante fonte de infecção para os humanos. E como que a gente pega a leptospirose, né? Através da urina ou da água contaminada. Em humanos, vai dar febre, dor de cabeça, mal-estar, pode dar dor nos músculos. Em casos mais graves, pode causar problemas nos rins, problemas nos fígados e problemas vasculares. E o que a gente pode fazer para evitar a leptospirose? Primeira coisa é a vacinação dos cães. Não existe vacinação para a leptospirose humana, mas existe a vacinação para os cães. Então, vacinando eles, a gente acaba nos protegendo também. A água dos animais deve ser limpa e fresca. Limpar com água, sabão, os locais onde o animal urina e defeca. Lavar muito bem as nossas mãos depois que a gente entra em contato com a sujeira dos nossos animais, né? Não deixar a ração sobrando no pote. Por que não deixar a ração sobrando no pote? Porque a ração é um atrativo. Ela atrai outros animais. Pode atrair rato, pode atrair barata, pode atrair outros cães e outros gatos, tá bom? Então, se o animal não quis comer, tira, depois coloca de novo, não deixa lá para não atrair esses outros animais. Cuidados em situações de enchente. Por que a situação de enchente ela é mais preocupante? Porque, primeiro, que já vai ter mais água. E uma das fontes de infecção são água contaminada. Segundo, que uma situação de enchente acaba tendo mais lixo, mais entulho acumulado, né? Isso acaba atraindo mais rato. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a toxoplasmose. A toxoplasmose é causada por um protozoário que é chamado de Toxoplasma gondii. Ela é popularmente conhecida como doença do gato, mas o gato ele não é o vilão da história, tá bom? É conhecida como doença do gato porque os felídeos em gerais, como os gatos, o tigre, são hospedeiros definitivos dessa doença. Mas como que acontece, né? Como que as pessoas acabam se infectando, né? Pegando a toxoplasmose? Os animais que estão contaminados, os felídeos que estão contaminados, fazem cocô no meio ambiente, fazem cocô, e nesse cocô vão ter ocistos. Esses ocistos podem se tornar infectantes. Quando eles se tornam infectantes, eles podem acabar contaminando as frutas, as verduras, os legumes. Se um hospedeiro que não for o definitivo, como um bovino, acabar ingerindo esse ocisto, ele pode acabar ficando na carne desse animal. E quando a gente come uma carne crua ou mal cozida, a gente pode acabar também contraindo a toxoplasmose. Então, como que a gente pode se contaminar com a toxoplasmose, né? Como que a gente pega a toxoplasmose? Pode ser através de água contaminada, frutas, verduras e legumes mal lavados, carne cruas ou mal cozidas, nas caixas de areia, não só a caixa de areia do gato, mas a caixa de areia em parques públicos, né? Sabe aquelas caixas de areia de criança? Porque muitas vezes o gato de rua vai lá, faz cocô. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Normalmente, a toxoplasmose em pessoas saudáveis, né, que não tem nenhum tipo de outra doença base, que não é imunossuprimida, ela causa uma doença aguda, que normalmente se resolve sem complicações. Em alguns casos, a toxoplasmose pode levar a complicações. Um caso é de pessoas que são imunossuprimidas, pode sim ter complicações. Outro caso é quando a toxoplasmose causa problemas no olho. A toxoplasmose pode sim causar problemas no olho, pode diminuir a visão, podendo levar até a perda total de visão. E muitas vezes não acontece com pessoas imunossuprimidas. Pessoas saudáveis podem sim desenvolver toxoplasmose ocular. Então a gente tem que tomar cuidado. Um outro ponto que a gente tem que conversar, mulheres grávidas requerem atenção. Por quê? Porque a toxoplasmose ela pode ser congênita. O que é isso? É que a toxoplasmose passa da mãe para o bebê durante a gestação. Então, é extremamente importante, se você é gestante ou se você está pensando em engravidar, tomar alguns cuidadozinhos e também procurar as recomendações do seu médico, né, nas consultas pré-natais. A toxoplasmose faz parte de todo um protocolo de uma mulher gestante, tem que fazer o exame para ver se teve ou não já o contato, né, com o protozoário. É muito importante, né, a gente se cuidar, mas não é no intuito de assustar ninguém de falar isso, é só para conhecimento. Não precisa ficar com medo do seu gato se você tiver um gatinho, tá bom? Não precisa ter medo do seu gato. Mas o que a gente pode fazer para evitar essa situação? Primeira coisa é lavar muito bem as mãos. Lavar muito bem as mãos, depois de mexer de trocar a caixinha de areia, depois de brincar
em areias, né, de parque, lavar muito bem as mãos antes de comer, tá bom? Lavar muito bem as frutas, verduras e os legumes, também evitar de comer carne crua ou mal cozida. Quando o seu gato, você tem uma caixinha de areia, não deixar que as fezes ficam lá por muitos dias, para esses ocítos não se tornarem infectantes. Depois que o animal defeca, tem um período, né, que o ocísto para se tornar infectante. Então, se o animal defecou, se o animal fez cocô, né, se o animal é importante que retire o mais rápido possível as fezes, né? Se você for gestante ou se você estiver pretendendo engravidar, se tiver outra pessoa para fazer isso, é o ideal. Que não seja você que tenha o contato com as fezes do animal na hora de manipular, de mexer nessa caixinha de areia. Se não for possível, o que você pode fazer? Você coloca uma luva e mexe, retira a sujeira do seu animal, né? Retira o cocô dele e depois lava muito bem as mãos. Lavar muito bem as mãos depois de mexer na caixa de areia vale para todo mundo, tá bom? O mesmo as caixas de areia de parque. Tomar cuidado, evitar, né, com que os animais tenham acesso a essa caixa de areia. É importante cercar a caixa de areia. Tanto a caixa de areia do parque como a caixa de areia do gato. É importante deixar no sol. Se essa caixa de areia tomar sol, é melhor, porque isso diminui as chances, tá bom? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a giardíase. A giardíase, ela é causada por um protozoário que é chamado de giardia. Ela é muito comum nos cães e nos gatos e ela causa diarreia, vômito, perda de peso. Por ser tão comum e por ser uma zoonose, requer um controle, né, do nosso cão e do nosso gato. É importante a gente fazer visitas periódicas ao médico veterinário. Ela é diagnosticada pelo exame de fezes. A gente, né, nós humanos, acabamos pegando as giardias por água e alimentos contaminados. E na gente pode causar uma diarreia, uma desidratação, uma dor de barriga, gases, perda de peso. O que a gente pode fazer para evitar isso, né? Quais são as medidas? Primeiro, dar remédio de verme para os animais. Quando a gente vermifuga os nossos animais, a gente acaba evitando que eles fiquem doentes e também evitando que a gente possa ficar doente também. Muito importante limpar bem o ambiente que o animal faz o cocô dele. O mais ideal é com amônia quaternária e água fervida. Lavar bem os alimentos com água corrente. Eu vou explicar mais lá na frente como é a maneira ideal de lavar frutas, verduras e legumes. Lavar muito bem as mãos com água e sabão, né? Depois de recolher as fezes, sempre lavar a mão é uma maneira de prevenção, não só de zoonoses, como de outras doenças também. Agora a gente vai conversar um pouquinho da leishmaniose. A leishmaniose, ela é causada por um protozoário. Ela é um pouco diferente das outras zoonoses que a gente conversou até agora, porque ela é transmitida pela picada do mosquito palha. Quando o mosquito pica, o protozoário acaba indo junto com a picada. O diagnóstico é difícil, tanto em humanos quanto animal. A leishmaniose visceral, que é a que a gente está conversando aqui, ela causa nos humanos. Pode causar febre, pode causar anemia, pode causar tosse, pode causar dor no abdômen, problemas no fígado, problemas no rim, perda de peso, tá bom? É uma doença grave e que requer nossos cuidados. É grave tanto para o animal quanto para os humanos. Infelizmente, a leishmaniose para os animais ainda é de difícil diagnóstico e o tratamento também é difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas como que evita, né, a leishmaniose? A principal coisa é evitando o mosquito. Então, evitar que o mosquito chegue tanto nos animais como na gente. Então, usando coleiras repelentes nos animais, uso de produtos repelentes, uso de telas em portas e janelas, não deixar matéria orgânica acumulada. Mas o que é essa matéria orgânica? É não deixar lixo acumulado, não deixar entulho, não deixar aquele monte de terra terra com lixo, com bagunça, né? Então, importante a gente não deixar acumular e evitar as coisas que atraem o mosquito, porque evitando o mosquito, a gente consegue evitar esse problema. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a dermatofitose. A dermatofitose, ela é uma zoonose que é causada por um fungo. Esse fungo é o Microsporum canis e ele causa lesões de pele. Lesão de pele tanto em humanos quanto em animais. Nos animais, as lesões de pele são circulares, podem ter perda de pelo em volta. Nos humanos também podem causar lesões circulares, pode causar uma vermelhidão,
pode formar nódulos, tá bom? E como que a gente evita isso? Para evitar a dermatofitose, a gente tem que evitar o fungo. Primeira coisa, se o animal tem o fungo, tem a dermatofitose, é extremamente importante de fazer o tratamento completo, tá bom? Muitas vezes esses tratamentos são longos, mas é extremamente importante que a gente faça todo o tratamento, porque se fizer um pouquinho só, não vai resolver o problema. Então, fazer o tratamento com antifúngico o completo. Também é importante a gente limpar o ambiente, limpar bem o ambiente para evitar o fungo no ambiente. Em alguns casos, se o veterinário recomendar, precisa fazer o corte dos pelos dos animais. Então, é muito importante fazer o tratamento recomendado pelo médico veterinário. Voltando, né? O tratamento pelo médico veterinário nos animais e o tratamento pelo médico em humanos, tá bom? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esporotricose. A esporotricose é também uma zoonose que é causada por um fungo, que é chamado de Sporotrix. Essa esporotricose ela é mais frequente em gatos. Os gatos são os maiores problemas da esporotricose, né? Problemas porque eles têm mais, não porque eles são culpados, tá bom? Ela causa uma micose subcutânea, então fica embaixo da pele, né? Ela causa feridas e lesões de pele. Nos gatos com esporotricose, eles vão ter feridas que não cicatrizam, vão ter úlceras, pode ter pus, tá bom? E nos humanos vão ter feridas e lesões de pele. Como que pega isso, né? Os gatos acabam passando para outros animais e para os humanos através de arranhões, mordidas e um contato direto com a pele lesionada. Em algumas cidades, a esporotricose é um problema bastante importante e bastante grave, como é o caso do Rio de Janeiro, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado, mas que cuidado que a gente tem que tomar para evitar? Primeira coisa é limpar bem o ambiente para a gente evitar o fungo. Os cuidados de higiene básica, como lavar a mão, né? Depois de mexer nos animais, cuidado com mexer em animais doentes, principalmente aqueles animais errantes que não têm dono, né? Aquele gatinho que tá na rua, se você vê que ele tem alguma lesão, tomem cuidado, tá bom? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a larva migrans visceral. A larva migrans visceral ela é causada por um parasita. Esse parasita é o Toxocara canis. Eles estão presentes nas fezes do cão contaminado. Então, o que acontece? O cachorro faz cocô. Nesse cocô vão sair ovinhos do parasita que vão acabar contaminando o solo, os alimentos e podem contaminar as mãos das pessoas. Então, assim, como assim? Não entendi. Vamos supor, o cachorro tá com o parasita, fez cocô. Quando ele fez cocô, nesse cocô tinha ovinhos. Esse cachorro fez cocô perto de uma horta. Perto da horta choveu, esses ovinhos chegaram nas minhas frutas, nas minhas verduras, nos meus legumes. Eu, na minha casa, quando fui preparar, não lavei direito, não segui o protocolo, né, de lavagem certa e acabei ingerindo esses ovinhos, tá bom? Agora, o solo, como assim? Eu fui lá, eu cuido da minha horta. Cuidei, remexi, né, no solo, adubei, fiz tudo. Cheguei na minha casa, não lavei a mão direito. Os ovinhos ficaram na minha mão. Quando eu fui comer, pum, enfiei a mão na boca. Também pode acontecer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas o que causa, né? Normalmente, é uma doença subclínica que não tem sinais clínicos muito fortes, mas pode causar dores abdominais, pode causar náuseas, pode causar vômito, pode causar tosse, pode causar febre, em alguns casos pode causar nódulos em órgãos, em outros casos pode causar um problema de olho, um problema de visão, pode causar diminuição da visão, até mesmo cegueira, estrabismo. E como que a gente evita isso? Primeira coisa, lavando muito bem as mãos, lavar muito bem as mãos depois de limpar as fezes dos animais, depois de mexer na terra, antes de comer, lavar bem as frutas, verduras e vegetais e dando vermífugo para os nossos animais. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o bicho geográfico. O bicho geográfico, ele é um nome popular da larvas migrancutânea, que são parasitas que ficam no intestino de cães e de gatos que estão contaminados. Não é todo cão e gato que tem, tá bom? Somente os que são contaminados, que estão com o parasita. Então, mas como que acontece? O animal faz o cocô dele e no cocô saem as larvinhas. Essas larvas vão contaminar o solo. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado em caixas de areia, em parques e também em praia. Porque a gente está descalço, está mexendo, né? Está sentado na areia
e a larvinha, através de uma feridinha, vamos supor na sola do meu pé, tem uma feridinha, ela entra por essa feridinha e elas vão cavar túneis e vai coçar e vai formar um traçado de um mapa, vai formar uma linha, né? E coça bastante, pode ficar inchado. Normalmente isso em alguns dias desaparece, mas a gente tem que tomar bastante cuidado em caixas de areia, de parques e em praias. E como que a gente evita, né? Primeira coisa é a vermifugação dos animais. Se esses animais estão com remédio de verme em dia, então tem menos chance disso acontecer. Lavar bem as mãos depois de brincar em caixas de areia. Medidas públicas que evitem, né, o acesso dos animais à caixa de areia em praia. Eu sei que é gostoso levar os nossos animais para a praia, né, levar no parque, mas a gente tem que tomar, sim, esse cuidado. Por isso que muitas vezes tem aquela placa proibido animais. Então, a gente tem que respeitar essas medidas públicas, porque tudo isso é procurando uma maior segurança, tanto para a gente quanto para eles. Nessas caixas de areia de parque, né? Que são menos, que não tem como trocar areia da praia, mas essas caixas de areia, se possível, trocar areia frequente, deixar no sol, né? Para evitar menos isso. Outra coisa que a gente pode fazer também em praia é evitar sentar diretamente na areia, né? Colocar uma canga, colocar uma toalha para sentar em cima, tá bom? Agora a gente vai conversar sobre a última zoonose, que é a escabiose. A escabiose é causada por um ácaro, que é o Sarcoptes cabe, ela causa uma coceira e lesões de pele, tanto em humano quanto em animais. Aqui a gente tem duas fotos, um de um animal que tá com sarna e outro de um homem com sarna. E como que pega isso, né? Pelo contato direto com o animal doente. Se o meu cão tá com sarna, tá com escabiose, se eu tiver contato com ele, se eu, tipo, dormir na minha cama, essas coisas, eu posso pegar também. Então, mais uma vez, a gente quer deixar claro que não é para assustar, que os animais não têm culpa disso. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais detalhados na profilaxia, em coisas que a gente pode fazer para evitar zoonoses em geral. Primeira coisa, o destino correto do lixo. O nosso lixo, né, a gente separar bem o que é orgânico, o que é reciclável, não deixar lixo destampado, não deixar acumular lixo, não deixar muito lixo junto. Por quê? Porque se eu deixo destampado, se eu deixo muito lixo junto, isso acaba atraindo rato, atrai barata, atrai mosca, atrai outros animais, tá bom? O tratamento de água e esgoto também é extremamente importante, medidas de saneamento básico, extremamente importante. Eu sei que isso muitas vezes não depende da gente, né? Depende de medidas públicas, mas é importante a gente saber que isso também ajuda, que isso também é extremamente necessário. Uma coisa que eu falei muito durante, né, é a lavagem adequada das mãos. Isso ajuda a prevenir muitas zoonoses. Mas, gente, não é só ir lá passar uma aguinha, um sabãozinho rapidinho. A gente tem que molhar, passar sabão, esfregar a palma das duas mãos, esfregar entre os dedos, esfregar o polegar, esfregar o dorso da mão, esfregar o punho, tá bom? Tem que lavar bem. O que mais que a gente pode fazer, né? Eu falei também várias vezes da lavagem adequada de frutas, verduras e vegetais. Mas como que a gente faz isso? Então, lavar as mãos antes de começar, lavar os alimentos com água corrente, deixar abrir a torneira, limpar bem com água corrente, deixar de molho por mais ou menos 15 minutos esses alimentos em solução de água com hipoclorito de sódio de 200 ppm. Normalmente é uma colher de sopa para 1 litro de água. É extremamente importante ler o rótulo do produto. Esse produto tem que ser para uso alimentar, tem que ser um produto voltado para alimentos, não é qualquer produto, é um produto específico. E a gente tem que sim tomar cuidado com isso. Então, comprar um produto que é específico para alimentos e ler o rótulo. Essa daqui é uma diluição que é conhecida, mas é importante a gente ler o rótulo do produto e usar a diluição que está falando no rótulo. Quanto de produto para quanto de água, tá bom? Então, sempre, sempre, sempre lendo o rótulo, tá bom? Enxaguar depois de deixar de molho em água corrente novamente e secar muito bem esses alimentos. Que mais que a gente pode fazer? Limpeza adequada dos ambientes que os animais frequentam, não deixar o xixi e o cocô lá por muito tempo, sempre recolher, sempre limpar. Depois que a gente limpou, né, lavar nossas mãos, não deixar que outros animais tenham acesso à comida do seu pet, né? Não deixar que outros animais comam a ração do seu cão, do seu gato, não deixar essa ração à vontade, né, quando ele não quer mais comer, principalmente à noite.
A vacinação dos animais é extremamente importante, então tem vacinas que a gente dá para eles, que protegem eles e protegem a gente, como é o caso da leptospirose, como é o caso da raiva, vermifugar esses animais também, visitas periódicas ao médico veterinário, porque ele vai poder aconselhar, né, quando vacinar, qual vacina usar, quando vermifugar, qual vermífugo usar, qual a dose. Então, é extremamente a participação do médico veterinário nesses momentos. Nesse ajuda do controle das zoonoses, tá bom? Uso de coleiras repelentes, né? Telas e portas de janelas para evitar as zoonoses que são transmitidas por mosquito, não só a leishmaniose, como também a dengue, a febre amarela, entre outras. Evitar levar os animais para a praia em caixas de areias públicas. Evitar andar descalço em lugar que a gente não conhece, evitar comer carne crua ou mal passada e evitar contaminação cruzada. O que seria essa contaminação cruzada? Contaminação cruzada, eu na minha cozinha, tô lá preparando, vou fazer um almoço. E nesse almoço eu vou fazer uma carne e uma salada. Quando eu estou mexendo na carne crua, eu não devo mexer com as verduras, com as frutas e com legumes ao mesmo tempo. Ideal será, eu lavo tudo, as minhas frutas, verduras e legumes, depois daquele jeito que eu expliquei, né? Deixando de molho, com água corrente, lavei bem, guardei, e aí eu vou começar a mexer na carne. Não ter esse contato para evitar que alguma coisa que tenha na carne passe para as verduras e das verduras para a carne. Então, depois de mexer na carne, limpo bem a minha pia, limpo bem a minha bancada para evitar com que isso aconteça. É também importante a gente evitar nadar em rios e riachos desconhecidos. Então, gente, profilaxia é isso. Então, para revisar, né? São zoonoses, são doenças que afetam tanto os homens quanto os animais. O bom é que medidas de higiene básicas são capazes de prevenir, junto com a vacinação, junto com os vermífugos. E mais uma vez, os animais não são culpados, eles não têm culpa das zoonoses. Não quero deixar ninguém com medo, né? Dos animais, eles são nossos aliados. A gente vacinando, vermifugando os nossos animais, fazendo as medidas de higiene básica, né? Lavando nossas mãos, recolhendo os dejetos, né? As fezes e urinas do nosso animal. É possível viver em harmonia com os animais, tá bom? Queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Obrigada.